Oi, gente! Vamos falar sobre saúde. O que é saúde para você? Segundo a OMS, saúde é um estado completo de bem-estar físico, social e mental, e não somente a mera ausência de doença ou comorbidade. Mediante a isso, você quer saber como ser saudável? Então, vem comigo! Não tem como falar sobre saúde sem a definição do que é a mesma. A OMS definiu muito bem o termo saúde. É um bem-estar completo, físico, mental e social. Quando a gente não conhece do que somos feitos, fica difícil saber o que estamos buscando. Então, consequentemente, eu preciso saber do que nós somos constituídos. Vamos lá então. Nós somos seres biopsicossocial e espiritual. O que significa isso? Nós temos um biológico, que é o nosso estado físico, nós temos um psico, que é a nossa psique, que é a mente, e nós somos feitos também de relações sociais e relação espiritual. Sabendo do que somos constituídos, fica mais fácil entender e identificar o que precisamos fazer ou mudar para sermos saudáveis. Então nós temos um biológico, que é o nosso físico, que entra aos cuidados da alimentação e atividade física, uma vez que o nosso biológico ele está em constante movimento e o nosso corpo não foi feito para ficar parado. Então nós precisamos ser mais conscientes daquilo que consumimos, dos alimentos que introduzimos e do quanto a gente está movimentando esse biológico, esse corpo físico. Sabendo também que nós temos um psicológico, como que cuida da nossa mente? Nós cuidamos da nossa mente através de terapia. Não existe outro caminho para você buscar saúde mental. Ler alguns livros, adquirir conhecimento, tudo isso expande o cérebro, exercita o nosso cérebro, ou seja, faz com que haja no biológico do nosso cérebro, mas saúde mental mesmo, somente com terapia. No nosso ser social, nós precisamos interagir um com os outros e essa interação ela precisa ser saudável. Precisamos saber nos comunicar de forma saudável, empática, para que somente assim as nossas relações também sejam relações saudáveis. E precisamos exercitar a nossa relação espiritual. Somente assim nós seremos um ser equilibrado e completo. O que eu quero dizer com equilibrado e completo? Quando nós entendemos todas essas sub-áreas que somos constituídos e buscamos conscientemente viver de modo com que elas se tornem saudáveis. Então, eu me alimento bem, eu faço uma atividade física, eu desenvolvo relações saudáveis, eu faço terapia e, no meu caso, eu oro para desenvolver a minha espiritualidade. Não tem como sermos saudáveis se negligenciarmos uma área. Então, se eu me exercito e me alimento de forma ok, mas não cuido da minha saúde mental, ou seja, eu não sou um ser saudável. Porque, lembrando do que a OMS disse, é um bem-estar completo de corpo, mente e relações sociais. Se, por outro lado, eu faço terapia e eu cuido da minha saúde mental, mas eu não tenho consciência dos alimentos que eu introduzo e eu também não exercito o meu corpo, então eu também não sou um ser saudável. Entende que tudo é a busca de um equilíbrio. E, falando em equilíbrio, o nosso organismo ele tem um processo chamado processo de osmose. O que isso significa? Imagina que desse lado nós temos uma substância e desse outro lado nós temos a mesma substância, porém em partes desiguais. Aqui nós temos 3 pontos dessa substância e aqui nós temos 2 pontos dessa substância. O seu corpo tentando equilibrar as coisas, ele tira um pontinho dessa substância e passa para cá. Quando aqui fica com 13 e aqui fica com 2, ele faz o processo inverso. E ele faz isso durante toda a sua vida. Ele busca esse equilíbrio.
Em outras palavras, o nosso organismo ele passa a vida tentando encontrar esse equilíbrio, né? O que gera vida em nós é essa busca constante do nosso organismo por equilíbrio. E assim como o nosso organismo, nós devemos de maneira consciente buscarmos o equilíbrio em todas as áreas da nossa vida. Somente dessa maneira nós poderemos viver saudavelmente. Depois dessas informações, a pergunta é: por onde eu começo? Comece pela área que está mais te incomodando. Eu vou dar o meu exemplo. Eu comecei pela área física. Eu busquei a estética primeiramente, porque eu não estava feliz com o meu peso. Então, eu comecei a fazer uma atividade física. Eu comecei a ir à academia. E aí eu fui entendendo que os exercícios me geravam muito além da estética. Mas também comecei a pensar que eu não chegaria no meu resultado se eu não olhasse para a minha alimentação. Então eu comecei a adequar a minha alimentação para o meu objetivo. E isso foi me gerando saúde no biológico. Depois eu comecei a identificar alguns relacionamentos que não eram saudáveis para mim. E aí eu comecei a ressignificá-los, a mudar o modo com que eu me comunicava com as pessoas. Depois eu fui desenvolvendo a minha espiritualidade. E depois, por último, eu busquei a terapia. Não porque ela é menos importante, mas porque eu senti a necessidade depois de um tempo de ter regulado todas as outras áreas. Então comece pelo que te incomoda mais. Lembrando que somente com uma mente saudável é que eu consigo fazer todas as outras coisas. Né? Não tem como eu buscar perfeitamente a saúde do meu corpo, a saúde dos meus relacionamentos, se eu não tenho uma mente saudável. Então identifique em você aquilo que hoje você mais necessita. Eu espero que esse vídeo tenha agregado a você e até o próximo vídeo.